Olá, amiguinhos! Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula 10. Vamos falar sobre criação de mapas, ou leitura de mapas, ou de cartografia, parte 1. Essa parte é muito grande, a gente vai ter que dividir muito. Então, vamos lá. Vamos ver nesse assunto todo o que é a ciência, né? Parte de cartografia, evolução da cartografia, como se deu isso daí aos tempos, os tipos de mapa que se pode fazer, mapas com temas temáticos, coordenadas geográficas, bom, isso nas outras aulas, né? Mapas, escala, roda do vento, blá 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 blá. Ou seja, tudo relacionado a mapas, gráficos e etc. Para começar a entender essa merda toda, vamos voltar lá na quinta série, se é que vocês se lembram da quinta série, como a gente podia se orientar, porque não adianta você saber ler um mapa se você não sabe como se orientar pelo mapa, onde está o norte, o sul, leste e oeste. Então, para isso, pus um gráfico bem simples aqui, ou seja, bom, lembrando assim, o Sol sempre nasce ao leste. Sempre nasce ao leste. Tanto faz em que lugar do planeta você está, o Sol vai nascer ao leste. Se ele nasce ao leste, obviamente ele morre ao oeste. Então, para se orientar onde estão as coordenadas, quando o Sol estiver nascendo, ou até umas 9, 10 horas da manhã você consegue ver isso, você aponta o seu braço direito em direção ao Sol. Se o Sol estiver se pondo, você vai se pôr o esquerdo em direção a onde o Sol se põe, o poente. De qualquer forma, você vai estar com o braço direito no leste, onde está nascendo, o oeste vai estar logo, ele vai se pôr mais tarde. Na sua frente você vai ter o norte, é só juntar o N de nariz, você vai estar apontando o nariz para o norte, N de nariz, N de norte, sacou? E o sul na sua bunda, ou seja, rimando com cu, sul, cu. Deu para entender fácil isso, né? Isso é uma forma de se orientar. Ai, professor, e se tiver de noite? Se tiver de noite tem estrelas? Olhando para o céu, lógico que se você estiver numa cidade grande, poluída, que nem São Paulo, assim você não vai ver isso. Mas tem uma estrela com esse formato mais ou menos de cruz. Pegando a parte maior da cruz, olhando no céu, você vai medir uma distância de mais ou menos 5 centímetros em linha reta. Tem essa outra estrela aqui, mas foda-se ela. Mas se você conseguir enxergar isso aqui, medir uma distância no olho, assim, no olho, 4 centímetros, monta um eixo reto, vai te dar o sul. Ou seja, a mesma coisa, você fica de bunda para o sul, vai ter norte na frente, leste à direita, oeste à esquerda. Não é difícil, porém, aqui em São Paulo você não vai conseguir ver essa porra nunca, né? Muito raro o sol estar limpo a ponto de você ver isso. Mas é uma forma de se orientar. Mas se não der, foda-se. Você tá fudido, usa o GPS, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, vamos lá. O que é a cartografia? Tá como no texto, um conjunto de operações científicas, artísticas e técnicas para elaboração de mapas, gráficos, plantas, cartas. Cartas não é carta escrita, carta é uma forma de mapa que a gente vai ver a seguir. Ou seja, essa ciência é uma parte da geografia, mais uma das, sei lá, 20, 30 partes de geografia, que ela vai estudar justamente a montagem de mapas, a leitura de mapas, de gráficos. Para quem gosta desse ramo, tem uma outra parte que se chama engenharia de cartografia. É muito legal, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito geografia, mas já me fudi mesmo. Então vamos ver como é que é feito isso daí aos poucos, né? Para iniciar, vamos voltar ao tempo, o que foi a história, como se deu a ciência da cartografia. Primeiro mapa, eu já tinha mostrado isso na primeira aula, de que se tem ideia no mundo. Esse mapa feito em argila, foi encontrado na cidade que hoje é o Iraque, né? Na época era outra coisa. E era um mapa bem regional, né? Foi feito em argila, inclusive. Eu tenho ele aqui um pouco melhor, né? Que passava isso para o papel. Então nota-se que não dá para ler porra nenhuma, que essa letra do cacete não dá para ler, mas ele tem mais ou menos uma rosa dos ventos,
que é onde indica o norte, sul, leste, oeste. Só que com as letras dele, de vez de pôr norte, sul, leste, oeste, eles indicavam outras cidades, ou vilas, ou de povoados, ou coisa assim. E era uma coisa bem regional. Então, vamos entender primeiro, por que que se precisa de um mapa? Imagina hoje, se o mundo não tivesse mapa, não fosse mapeado, ou se um bairro não fosse mapeado. Imagina se um amigo seu, por exemplo, te chama, fala, vamos lá num churrasco na minha casa. Ah, onde é? Você pega essa rua aqui direto, vira na rua da padaria à esquerda, depois você pega duas, vira à direita, mais uma à esquerda. Aí tem uma casa com muro branco, vai ter um carro amarelo lá na porta, é lá. Ou seja, esse filho da puta não quer que você vá lá. Ele não quer. Para isso ele tem que te dar um endereço. Daí vem a porra da cartografia. Antigamente, imagina, vamos imaginar os índios aqui do Brasil. Pô, ele tem ali a vilazinha dele, o vilarejo, ele tem a mulher, ele tem filhos, tem tudo, e ele sai para caçar. O índio vivia de caça, água, pesca, enfim. Então ele sabe onde está a água está ali no rio. Agora a caça às vezes começa a ficar longe, dependendo da época do ano, então ele tem que andar um pouco mais. Numa dessas ele pode se perder. Então o que se podia fazer? Além de ter um mapa na cabeça, ele começou a ter que ter um mapa escrito. Então ele fazia o tipo de trilha, punha algumas coisas, tipo um morro, assim, uma árvore diferente, e fazia mais ou menos um mapinha local. Foi exatamente o que fizeram lá no Iraque. Embora não dê pra gente entender porra nenhuma, mas é um mapinha regional. Então eu peguei alguns mapas já um pouco mais evoluídos. Esse aqui é um mapa asteca. Nota-se que é um mapa bem regional, né? Mostra só aquela localidade próxima. E nota-se que tem uma parte toda artística em volta, né? Então por isso que quando fala de criação de mapa, não é só a elaboração de mapa, de rua, eles tinham aquela ideia de colocar arte no meio do negócio. Olha esse egípcio então. Você não entende porra nenhuma do mapa, mas que dá pra ver que é egípcio dá, né? Tem tudo quanto é coisa do Egito, múmia, etc. Esse é o mapa da Grécia, né? Um grego também bem antigo, mas olha só quanto tem de arte nele, né? Esse já é um mapa viking. A parte dos vikings seria o norte da Europa, né? A região nórdica que eles chamam, onde tem Islândia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, onde viviam os vikings. Esse mapa ele é mais ou menos daquela época, porém, se nota que hoje não tem mais esse tipo de traçado. Esse aqui foi feito de uma forma arcaica, né? Sem equipamento nenhum. Era o cara lá navegando nos mares, né? Dos vikings, ou andando e fazia um mapa, era mais ou menos isso. E era o que eles tinham à mão. Esse já é um mapa mais recente, que mostra o Império Romano, né? Toda a região que era o Império Romano. Não é um mapa daquela época do Império Romano. É só para entender. Aí nós temos o primeiro mapa mundi. O que chegou mais perto de um mapa mundi, de que se tem ideia, foi um chinês em 1428. Se você procurar no Google vai ter vários outros mapas mundi, primeiro mapa mundi, mas assim não dá para saber ao certo qual foi o primeiro, que você tem ideia. O que, sei lá, eu achei mais relevante foi o que chegou mais perto do que é o mundo hoje. Já tem um pouco da América, tem a África, tem a Europa e etc. O que ajudou bastante para a evolução dos mapas foram as navegações. E para as navegações foi criada a bússola. A bússola a gente já falou em algumas aulas, ela aponta sempre para o norte. Ai, por que por norte? Porque tem a porra de um polo magnético lá na região norte. Ai, por quê? Já falei, por causa da fricção da Terra. Olha na aula antiga que você vai ver essa porra aí. Enfim, a bússola vai apontar sempre para o norte. Então, se você não tem aquela orientação que eu falei logo no começo, onde é o norte, o sul, leste e oeste, a bússola para você não vai valer porra nenhuma. Que ela vai apontar sempre para o norte. Então não adianta ela vai servir para você não andar em círculo só. Então para você usar a bússola, você tem que saber mais ou menos onde você está. Você está por exemplo, você está aqui em São Paulo, lá na Zona Oeste. Porra, me perdi, eu tenho que ir para casa. Vamos pegar a bússola. Você pega a bússola, põe ali no seu carro, no painel, no coisa. O norte está para lá, então eu tenho que seguir em direção leste, que vai estar indicando na bússola. Então não é onde a bússola está apontando, ela aponta só para o norte.
Você vai ter que seguir sentido leste, mas porque você já sabe que você está na zona oeste, está no centro. Se você tivesse, por exemplo, em outra cidade, isso aí não ia ajudar muito. Você ia ter que saber qual mais ou menos a localização. Tá bom? Essa é a ideia da bússola. Muito usado até hoje em navegações. O navio tá lá, ele pode até estar com a porra do GPS, mas se dá um pane do GPS, e aí? Tá fudido, né? Então ele tem a bússola para continuar se orientando. Bom, a criação dos mapas, além das bússolas, teve as navegações. A gente vai falar sobre isso mais adiante. As navegações foram muito importantes. O povo da Europa, principalmente atrás de novas terras, né? Eles saíam atrás de novas terras para ter mais... Uma para se descobrir novas terras e outra atrás de matéria-prima, depois atrás de escravos e por aí vai. Então as navegações ajudaram muito na criação dos mapas. Esse aqui é um mapa náutico que os navegadores tinham que usar. Então eu não entendo porra nenhuma, você vê várias linhas cruzadas. Então dessas linhas aqui, algumas delas indicam a direção dos ventos em alguns lugares, que porra, os caras não tinham barco a motor, era a vela, então dependiam do vento. E tem as correntes marítimas, também indicado nesses mapas, não sei, de alguma forma que eu não entendo porra nenhuma. Mas não vou navegar, eu quero que se foda, mano. Eu tô falando isso para vocês entenderem só como é que funciona. Então o mar também é mapeado de uma forma para se fazer a navegação. Em 1906, Santos Dumont inventou o avião, que os ingleses até hoje dizem que foram eles que inventaram o avião, os irmãos não sei o que, com uma coisa até que semelhante ao 14 bis. Mas quem fez o primeiro voo mesmo foi o Santos Dumont, foi um brasileiro. Ele até se matou depois, quando começou a ver que o avião estava sendo usado em guerra. Mas enfim, é outra história. Bom, lógico que não foi com esse avião que começou a se mapear. Os aviões melhores, motorizados principalmente, que começaram a influenciar. Então, o que se tinha uma ideia antigamente que era só por terra, era o cara andando a cavalo ou por barcos, né, pelos mares e navegação, começou a ser visto por cima. Porra, a visão por cima é muito melhor do que você estar andando ali para fazer um mapa, né, para se mapear. Pelo avião você tem uma visão aérea, muito melhor. Já nos anos 60, começaram as viagens espaciais. Foi quando se viu pela primeira vez a Terra, o planeta inteiro, visto de longe. E, porra, para a criação de mapa isso aqui é maravilha. Lógico que até então já tinha um mapa mundi até que razoável. Com as viagens espaciais vieram os satélites, foram colocando satélites. São vários satélites espalhados pela Terra, como a gente vê aqui, e eles são ligados, né? Eles se falam um com o outro. Então o globo inteiro hoje, ele pode ser visto por cima, mapeado, inclusive ao vivo. Agora você aí, se você sair na rua, é capaz de um desses satélites ver e ficar olhando, onde esse filho da puta vai? Vai, tá indo pro puteiro, aí os caras vão pegar você, mano, você tá fudido. Vão caguetar pra sua mulher, já era, o cara caiu. Bom, enfim, temos os satélites, como eles funcionam? Eles estão todos lá no céu, ligados entre eles, aí você está aqui com o seu carro, usando o GPS, que está ligado a um satélite, a outro. Alguns deles dão... como estão hoje, por exemplo, a posição de um trânsito, como é o Waze, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então ele serve para carros, serve para aviões, que também usam muito o GPS, embora tenham também uma bússola lá para se der merda. Tem navios também usam GPS, ou seja, hoje é tudo ligado via satélite. Mas a porra da bússola tá sempre na mão. Lógico que num carro não existe essa necessidade, mas num avião, porra, o cara tá lá em cima, viajando no meio de nuvens, pô, deu pane, fudeu. Ele não sabe nem onde ele está direito, ele deve ter mais ou menos a localização. Ele pega a porra da bússola e sabe para onde ele vai. E assim como o navio é a mesma coisa. Bom, depois surgiu o GPS. Esse aqui já é um GPS moderno. Os GPS antigos, eles não tinham rota de rua. Eles eram uma tela em preto e tinham fios verdes, indicando onde você tinha que ir. Então você punha as coordenadas geográficas, que a gente vai falar sobre isso depois, latitude e longitude.
E em cima disso ele indicava onde você tinha que ir. Só que você tá com o seu carro aqui com o GPS, ele manda você em frente, porra, tem uma casa, você não vai atropelar a casa, você tem que ir desviando. Ou seja, ele só te dava o ponto, servia mais ou menos como uma bússola. Já os GPS atuais não, já te dão ruas, te dão rotas, já te dão um monte de coisa, e tudo isso ligado via satélite. Por isso que eu falo, se der pane geral no satélite, os satélites pararem de mandar informações, se você estiver dependendo do GPS, você está fudido. Você tem que ter orientação espacial, saber onde você está, e de preferência uma bússola para saber para onde você tem que ir, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Fácil, né? Aí, de uns anos para cá, com o avanço dos celulares, vieram os smartphones, com os smartphones os aplicativos. Entre muitos aplicativos por aí, tem o Waze. Porra, o Waze é do caralho, mano. O Waze já me tirou de cada buraco da porra. O Waze teve situações de eu estar vindo lá do Jaguaré, por exemplo, uma chuva do caralho, tudo parado, e ele já te dando maior rota. Ou seja, o satélite manda informações já para você, pro Waze, no caso, né? De onde está ruim o trânsito e onde está melhor. Então ele já te dá uma rota mais rápido. Ele te marca ali, fala, se você for pela marginal do Tietê, você vai demorar 2 horas. Se for por Quebradinha, você vai demorar 1h15. Então a evolução foi fodida, né? Fodida. Então o que vale lembrar disso daí tudo é como se evoluiu. Tipo a história do mapa, desde que era lá, o arcaico, aquela bosta que era, mapa feito à mão, feito em argila, até hoje com a criação com os satélites, né? Que mandam informações, aviação e tudo mais. Tá bom? Essa é uma primeira aula básica só. Nas próximas aulas vamos falar mais sobre mapas. Deve ter mais no mínimo 2 aulas ainda sobre esse mesmo assunto. E agora nós vamos entrar realmente no assunto de mapas, tá bom? Vai ser na aula 2, que daqui a pouco eu gravo. Enquanto isso, forte abraço para vocês, um beijo. Quem vai fazer o Enem aí, boa sorte. E se gostou, manda um ok, se não gostou, não ok. E pode mandar o professor ir para casa do... É nóis!